concursando! E aí, beleza? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live da aprovação. E hoje, né, o tema de hoje é o jeito certo de planejar a sua aprovação. Na live da aprovação de hoje, eu vou falar sobre o jeito certo, tá? E explicar pra você qual é a importância do planejamento, de planejar a sua aprovação, tá? Vamos começar falando sobre o jeito errado, né? O jeito errado é aquele jeito que a gente sabe, né? A gente não planeja. Ou daquela planejadinha que não cumpre. Mas hoje eu vou te explicar o jeito certo. Então, sejam todos muito bem-vindos ao pessoal chegando aí. Washington, Carlos, Adailto. Beleza, pessoal? Voltando então às nossas lives. Desculpa o atraso, porque, gente, tava um trânsito terrível. Tava uma ventania. Estou ouvindo o barulho do vento? Tá uma loucura isso daqui hoje. Bom, então, nessas nossas lives, né? Agora vou começar a nova série, Live da Aprovação, tá? Aqui eu sempre vou trazer assuntos importantes que te ajudam a estudar de forma correta, né? Estudar de forma correta, a planejar e a acelerar a sua aprovação. Estudando de forma correta. E qual é a forma correta? Aquela que privilegia a memorização de longo prazo, que aumenta a sua capacidade de retenção do conteúdo, tá? Então eu sempre vou estar aqui falando dicas para vocês sobre como melhorar a sua forma de estudo, visando sempre, né, privilegiando sempre a memorização de longo prazo, né, o processamento da informação. É sempre essa, mas é sem pausa, tá? Passar no concurso não é um sprint final, tá? Não é um 100 metros, não é uma corrida de Usain Bolt que não tá mais correndo, que não tá na maratona, gente. Que tristeza essa maratona sem essas Olimpíadas, sem Usain Bolt, sem Michael Phelps, quase sem Simone Biles também, né? Estamos precisando de novos ídolos, né? Mas a gente tem outros despertando aí, graças a Deus, nosso time Brasil se destacando nessas Olimpíadas, né? Dando show, né? Vamos bater aí novamente o recorde de medalhas. Olha, meu colega querida, Aline Anza, procuradora da Fazenda Nacional, gente. Essa mulher não é fácil não, hein? Ai, ai. Então vamos lá, pessoal. Hoje vamos falar então sobre planejamento, né? Por que o planejamento é importante? Vou falar para vocês que planejamento da sua aprovação, planejamento da ROI. Juliana, o que é ROI? Ninguém sabe o que é ROI, né? ROI é Return on Investment. Retorno sobre investimento, tá? O planejamento de vocês vai dar um retorno incrível, que é o quê? A aprovação, né, gente? A aprovação. Então, vale muito a pena investir em planejamento dos seus estudos. Investir tempo e também dinheiro, né? Mas, primeiramente, o tempo. É muito importante que você invista o tempo da sua preparação planejando como e o que você vai estudar, tá? E eu sei que a maioria não faz isso. E como que eu sei disso? Por experiência própria, né, pessoal? Bom, se alguém aqui ainda não conhece a minha história, né? Eu sou Juliana Santos, eu sou coach, procuradora do Estado. Fui aprovada 5 vezes, mas antes de ser aprovada 5 vezes, eu fui reprovada 21 vezes, que eu consegui contar, tá, galera? 21 vezes que eu me lembro dos concursos que eu fiz, que um dia eu parei pra contar, deu em torno de 26 concursos. E por que eu tô falando isso pra vocês, tá? Porque a reprovação faz parte. E faz parte por quê? Porque nesses 5 anos, né, da minha formatura até eu chegar no cargo que eu tô hoje, onde eu aposentei as chuteiras, que era o cargo que eu realmente queria, foram 5 anos, tá? Nesses 5 anos eu obtive outras aprovações, né? Eu acabei passando no primeiro concurso que eu fiz, que foi o concurso do Banco do Brasil, que foi o concurso, né, escada da minha vida. Sempre digo que o Banco do Brasil foi patrocinador oficial da minha preparação para o concurso público. Mas enfim, né? Então eu sempre digo, né, que nesses 5 anos da formatura até a minha aprovação na procuradoria, nesses 5 anos, 2 anos e meio, eu fiz tudo errado, tá? Tudo que eu continuo vendo vocês fazendo,
tá? Então é por isso, esse é o meu papel, né? Eu perdi o quê? 2 anos e meio de salário, gente. 2 anos e meio de vida, 2 anos e meio de serviço público, de tempo de contribuição. Vocês querem perder 2 anos e meio? Não, né? Vocês querem ser aprovados, vocês querem aí pular essa parte dos erros, né? Então, cola em mim que é sucesso, cola na tia Ju que é sucesso, pra você não cometer os mesmos erros que eu cometi. E um dos erros que eu cometi foi essa falta de planejamento, tá? O estudo a esmo, o estudo desorganizado, o estudo de qualquer jeito, né? Qual que é a diferença entre o jeito tradicional de estudar para concurso, o jeito tradicional de planejar os seus estudos para concurso, do jeito certo, né? Que eu quero passar para vocês aqui. Lembrando, isso que eu vou ensinar para vocês hoje faz parte do meu curso, tá? Eu, graças a Deus, consegui gravar o meu curso completo de metodologia de aprovação em concurso público para carreiras jurídicas, tá? É o método Aprove-se. A gente já tá na 2ª turma e em setembro, anotem aí, hein? Dia 6 de setembro eu vou abrir as vagas para 3ª turma do método Aprove-se. É um método totalmente completo, são 13 módulos de muito conteúdo para você o quê? Planejar e acelerar a sua aprovação, né? Privilegiando a memorização de longo prazo, que te leva a aumentar a sua capacidade de retenção de conteúdo. Sabe aquela sensação de estuda e não lembra nada? É porque você não está estudando da forma correta. Você não está respeitando os ciclos de aprendizagem, né? Você não está ativando, trabalhando a sua memorização de longo prazo. No meu curso, eu te ensino como estudar dessa forma, né? De uma forma que privilegia a memorização de longo prazo, porque concurso é uma maratona, não é a corrida de 100 metros do Usain Bolt. É uma maratona. Maratona é domingo das Olimpíadas, hein, gente? Vamos torcer pelo nosso brasileiro que vai estar correndo lá. É Daniel? O nome dele? Não sei, tava no Caldeirão do Hulk. Loucura, loucura, loucura. Como é que eu sei? É o único programa de TV que eu assisto. Por que eu digo que é uma maratona? É muito importante que você tenha esse conceito, né? Faça essa analogia da preparação para o concurso com uma maratona. Partindo dessa analogia, tá? O concurso público, a preparação como uma maratona, é que a gente vai planejar a sua aprovação, tá? E no método Aprove-se tem toda a parte da metodologia que eu te ensino como estudar, trabalhando a memorização de longo prazo. Isso é muito importante, tá? Porque a vida inteira você não estudou pensando na memorização de longo prazo. Me diz uma coisa, como é que vocês estudavam no colégio, no 2º grau, muitas vezes até na faculdade? Mas na véspera da prova? Na véspera da prova, né? 1, 2 dias, no máximo uma semana antes da prova, estudava, né? Fazia aquelas maratonas de estudo, né? E até a madrugada estudando para a prova no dia seguinte. E não tinha aquela sensação de que fazia a prova, parece que apertava um botãozinho de delete aqui e apagava tudo. No dia seguinte você não lembrava de mais nada. Por quê? Porque você estudou de uma forma ali na memorização curta, memorização imediata, né? Como se fosse a memória RAM. E aqui a gente falou o quê? De HD, a memória, né? A nuvem, que fica lá na nuvem. Tá? Quando a gente faz esse estudo imediatamente antes da prova, né? A gente não usa técnicas de memorização. E para o concurso público você precisa utilizar técnicas de memorização de longo prazo. Porque você vai estudar conteúdos. Gente, tem só 3 cachorros aqui hoje. E eu cheguei atrasada, eu não consegui sair com eles. Mas vamos lá. Quando você estuda para concurso, você vai estudar um conteúdo agora e que vai precisar dele daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, que sabe daqui a 3 anos você vai precisar do conteúdo que você estudou hoje. Então, ele tem que ser bem memorizado, tá? Ele tem que ser bem memorizado. E para que você consiga evoluir no seu edital, avançar no seu edital, estudando de uma forma que respeite, que privilegie a memorização de longo prazo, você tem que planejar os seus estudos, tá? Por que eu tô frisando tanto isso? Que você tem que planejar os seus estudos. Vamos lá. Qual que é o jeito tradicional? O jeito que a maioria das pessoas se prepara para concurso público, tá? Primeiro, tem as que não planejam absolutamente nada. E tem as que planejam de uma forma meia boca, né? Já vamos falar desses 2 tipos de pessoas. Primeiramente, né? Tem pessoa que não planeja, né?
A maioria, ainda que seja muito divulgado, ainda que hoje em dia a gente tenha muita gente boa na internet, nos cursinhos, falando sobre preparação para concurso público, dando dicas valiosas, gratuitas, pagas, enfim, né? Preparando mais o pessoal para o concurso público, ainda assim, eu diria que uns 80% das pessoas começam a estudar para o concurso quando? Não. Quando? Quando sai o edital. Infelizmente, né? 80%, eu chutaria aí uns, só que eu sou boa de chute, hein? Eu chutaria uns 80%. Por isso que eu sempre digo pra vocês que de nada importa aquele número de inscritos no concurso, né? Não se assuste com aquilo. Eu nunca me assustei. Não se assuste com aquilo, tá? Por quê? Porque são meros candidatos e não concorrentes. Qual que é a diferença de um candidato e um concorrente? Aí, Neide, quanto tempo, querida? Neide, carioca. E aí, como é que vão esses estudos para procuradoria? Bombando procuradoria, hein, Neide? Vai me fazer PGR Rio Grande do Sul? Se tu vai fazer PGR Rio Grande do Sul, fala comigo. Fala comigo, que eu tenho um presente para te dar. Vamos lá, pessoal. Então, qual a diferença entre candidatos e concorrentes? Os meros candidatos, né? E aí eu vou falar pra vocês, aí já aumenta ainda, tá? Uns 95% dos inscritos para um concurso sequer se prepararam, tá? Sequer se prepararam, né? Se prepararam de um jeito errado, de um jeito afobado, de um jeito com pressa e depois da publicação do edital. Então, nunca se preocupem tanto com o número de inscritos, tá? O número de inscritos, ele não quer dizer nada, porque daquele número ali, no máximo, né, quer dizer, até uns 95% das pessoas, elas não se prepararam corretamente, são meros candidatos, né? As pesquisas indicam que 5% dos inscritos num concurso são verdadeiros concorrentes. E quem são os concorrentes? Aqueles que se preparam, que planejam, né? Que planejam do jeito certo os seus estudos, que começaram muito antes do edital. E muitas vezes começa antes da publicação do edital, não especificamente para aquele concurso, mas para aquela área de concursos, tá? E aí o primeiro requisito para você planejar a sua aprovação do jeito certo é você escolher e fincar o pé em uma área de concursos, tá? Não ficar pipocando aí, ó, pipocando em várias áreas de concurso. Juliana, o que isso tem a ver com relação ao planejamento? Tudo vai fazer sentido, tá? Me acompanha aqui, segue Tia Ju, que é sucesso. Vai fazer sentido, você só vai conseguir fazer um planejamento adequado dos seus estudos quando você focar numa área. Por quê? Porque para fazer o planejamento, você tem que já saber quais são as matérias básicas, né? As matérias do núcleo duro, né? Por exemplo, para procuradorias, né? A gente sempre fala que o núcleo duro, né? O quadrado mágico ali é o quê? Tributário, administrativo, constitucional e processo civil, tá? E aí você pode, claro, acrescentar civil, que geralmente algumas PGEs vem bem forte, né? PGE Rio Grande do Sul tem bastante peso a prova de civil, né? Geralmente ali 8, 9 questões, quase tanto quanto as matérias do núcleo duro. Trabalho, processo do trabalho, algumas PGEs também é cobrado bastante, na PGE Rio Grande do Sul também, aí as duas juntas somam em torno de 9, 8 questões, tá? Então, mas o núcleo duro é esse, né? Então você tem que planejar os seus estudos avançando no núcleo duro, nas matérias que formam a base daquele grupo de concursos daquela área. Se você não escolher uma área de concursos, você não consegue fazer esse planejamento, tá? Fica comigo que tudo vai fazer sentido. O que acontece? O que a maioria das pessoas faz, né? O jeito tradicional das pessoas se prepararem para concurso. A maioria começa após a publicação do edital. E quando eu digo que elas começam após a publicação do edital, é que elas vivem eternamente começando, recomeçando a cada novo edital. Chega no momento esse que estamos vivendo, né? Depois de tudo que passamos, graças a Deus, né? Estamos a maioria aí
vacinados. Eu tô vacinada, imune. Eu fui a última da minha família a tomar vacina, mas eu sempre digo que os últimos serão os primeiros. Sou a primeira imune porque eu tomei a dose única. Até minha irmã, que é mais nova que eu, se vacinou antes de mim. Mas então, depois de tudo que a gente passou nessa pandemia, realmente os concursos eles ficaram represados, né? E a gente tá tendo aí uma chuva de concursos em todas as áreas, tá? E você não vai poder fazer todos. Antes, a gente até acabava, a gente, né? Eu já digo a gente, porque como eu falei pra vocês, por 2 anos e meio, 2 anos e meio de remuneração perdida, 2 anos e meio de tempo de contribuição perdida, de vida de concursado perdida, 2 anos e meio estudando, começando a cada novo edital, pulando de área em área. Eu sempre falo pra vocês, tinha um momento na minha vida, nunca me esqueço, em 2007, 2008, eu tava inscrita de concurso, me lembro que em 3 meses, eu tava inscrita de concurso para oficial de justiça a juiz federal. Me diz uma coisa, você acha que a preparação para oficial de justiça e para juiz federal é a mesma? É claro que não, né? Eu tava pulando de área, tava fazendo um concurso de técnico, né? Um concurso de nível técnico, né? Nível de ensino médio, que tem outras matérias, e um concurso, né? Um dos mais difíceis, que é a magistratura federal, super complexo, com, sei lá, 19 matérias, tá? A complexidade, a profundidade, a forma de estudar é diferente. E aí vai pior ainda quando você muda de área em área, né? Pessoal que está estudando para carreiras jurídicas, o que aconteceu? Quais foram os primeiros concursos a começarem a ser realmente realizados após essa pandemia? PF e PRF, né? Concursos de carreiras policiais, justamente pela importância da função. Tá, e agora? Vocês querem participar da live? Obrigada. Quais foram os primeiros concursos, né? PF e PRF. E grande parte das pessoas que estavam estudando para carreiras jurídicas abandonaram, né, aquele estudo para carreiras jurídicas que estava ali vindo consistente, focado, com a profundidade necessária naquelas matérias, e se atiraram na primeira oportunidade que teve, que foi o concurso de carreiras policiais. E as pessoas que estavam estudando matérias diferentes, de repente, com a publicação digital, mudaram totalmente seu planejamento. E aí, foram estudar matérias que nem estavam vendo, né? Como, por exemplo, na PF, PRF, caía até física, contabilidade, inglês, né? Que eram matérias que as pessoas não estavam vendo. E quando você faz isso, você o quê? Impede o planejamento. Por quê? Porque você começa a estudar no pós-edital. E aí, no pós-edital, quando você vai para um núcleo diferente, para uma área de concursos diferentes, grande parte das matérias você vai começar do zero. E você não pode começar do zero com a publicação do edital, tá? Isso é o jeito tradicional das pessoas se planejarem, não se planejando, né? No pós-edital, tá? Então, prestem muita atenção. Gente, tá tendo enxurrada de concursos em todas as áreas. Tem concurso para carreira fiscal, quem é de carreira fiscal, foca na carreira fiscal que vai sair um monte de coisa boa. Quem é das carreiras policiais, meu Deus do céu, né? Polícia Civil em todo o Brasil tá saindo concurso. Então, foque nas carreiras policiais. Não migra, não vai fazer fiscal. Sair Receita Federal, você que tá estudando para carreiras policiais, não vai fazer fiscal. Tá? Tem gente que tá esperando há anos esse concurso, é um monte de matérias, é um mundo diverso em que, se você continua na sua área, por exemplo, se você está estudando para carreiras policiais, tá? Você tá forte ali em penal, processo penal, enfim, as matérias que são cobradas nas carreiras policiais. Você tá forte ali, você está adiantado, você se planejou para essa área de concursos. Aí, de repente, sai um edital aí, sei lá, Receita Federal, que acho que não vai sair ainda, né? Ou enfim, algum concurso de receita estadual. Aí você, mas não tá saindo essa polícia civil aqui, né? Aí que você faz, não vou ficar esperando. Vou fazer um concurso de carreira fiscal. E aí você vai lá para trás da fila. Você que estava adiantado nas matérias de carreiras policiais, você vai lá para trás da fila das carreiras fiscais. Por quê? Você vai começar muitas matérias importantes do zero, no pós-edital. Isso é falta de planejamento, tá? Isso é falta de planejamento. Agora, o que acontece? Você que tem a paciência, a persistência de um maratonista, devagar e sempre. Gente, maratona, né? Não sei se você sabe, eu sou maratonista. Já corri 13 maratonas e mais uma prova de revezamento em dupla de 82 quilômetros. É a travessia do litoral aqui do Rio Grande do Sul.
maratona são 42 quilômetros, galera. Vocês acham que dá pra andar numa velocidade de Usain Bolt por 42 quilômetros? Não dá, não. Você tem que começar devagar pra aguentar os 42 quilômetros, tá? No concurso é a mesma coisa. Você tem que começar devagar pra aguentar até a aprovação. O caminho vai ser lento, o caminho vai ser árduo, o caminho vai ser demorado. Mas se você persistir, se você se planejar, se você tiver paciência para esperar o concurso que você quer ou o concurso da sua área, você vai ser aprovado, tá? É como, né, o William Douglas que fala da história da fila, né? Concurso é como se você estivesse numa fila, só que você tá na fila. Uma hora você vai passar, tá? Vai estudando, continue estudando, foca na mesma área, né? Vai fazendo seu estudo, vai fortalecendo a sua base de matérias de forma planejada, que você continua na fila até que chega a sua vez. O que acontece quando você muda de área de concursos? Tô esperando aqui procuradoria. Mas disseram que não vai ser procuradoria. Mas disseram que o Bolsonaro vai acabar com o concurso. Mas o Estado quebrou, não vai mais ter concurso. Aí você dá uma olhadinha pra fila do lado. Carreiras policiais, vai sair PF, PRF. E você muda de fila. E quando você muda de fila, você vai pro fim da fila. E por 2 anos e meio, eu fiquei estudando assim, pulando de fila em fila. Fazendo concurso de uma coisa aqui, um concurso de uma coisa lá, né? Sem planejar as matérias que eu tinha que estudar pra focar no concursos daquela área, tá? E eu realmente, quando eu decidi, enfim, o primeiro concurso que eu passei foi o Banco do Brasil, e aí depois eu fiz o concurso interno e me tornei advogada no Banco do Brasil. E eu realmente percebi que eu gostava de advogar, tá? Eu gostava de advogar. E aí, como eu já tinha um salário ótimo, eu parei de pipocar em tudo quanto é concurso. E aí, o que eu fiz? Eu decidi que eu queria a advocacia pública, que eu queria concurso. Então, aí eu fui pra área da advocacia pública. E aí, eu me concentrei nas matérias da área da advocacia pública. Primeiramente, eu queria a AGU. Eu fiz, acho que 2 concursos de procurador federal e um de advogado da União. E fiz BACEN. E fiz PFN. Eu queria das carreiras da AGU. E as carreiras da AGU, diferente das procuradorias do Estado, tinha penal e processo penal. E aí acabou o quê? Cruzando com defensoria pública, tá? Defensoria pública não é exatamente advocacia pública, mas é um pouco parecida. Mas as matérias da defensoria pública divergem da procuradoria do Estado. Mas elas são bem parecidas com as matérias da AGU. Por isso que eu fiz defensoria pública também, tá? Então, quando eu foquei, tá? Que eu parei de fazer cursinhos de reta final, que eu me matriculava após a publicação do edital. Quando eu me foquei em uma área, eu consegui traçar esse planejamento. Daí eu fiz um curso extensivo, um curso regular, um curso focado para aquela área, focado naquelas matérias daquela base, daquela área daquele concurso. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Em 10 meses, olha gente, 10 meses do estudo planejado, devagarzinho, sem atropelo a partir de cada edital, eu consegui a minha primeira aprovação em prova objetiva, que foi na defensoria. Daí fui até a prova oral, aí acabei rodando na prova oral. Ixi, barulho. Aí fui até a prova oral, acabei rodando na prova oral e em seguida saiu o edital da Procuradoria do Estado. Eu fiz e ingressei e fui aprovada e finalmente encerrei minha carreira de concursanda. Por quê? Porque eu planejei, eu parei de ficar pipocando. E como que a gente planeja, né? Primeiro, como que é aquela planejadinha errada, né? Tinha um momento que eu até dava uma planejada, mas eu não cumpria, porque não adiantava nada. O primeiro grande erro que as pessoas que tentam planejar cometem é querer começar a estudar todas as matérias, tá? E aí, quando eu falo todas as matérias, né, pessoal que estuda para carreiras jurídicas sabe muito bem o quê? Que quando, que alguns concursos de carreiras jurídicas tem aí 19, 20 matérias, 14, em torno de 14 a 19, Ministério Público do Rio Grande do Sul, 22 matérias. E aí você querer estudar todas essas matérias juntas ao mesmo tempo é um erro. E no início, as pessoas que não sabem se planejar, mas que tentam se planejar, elas cometem esse erro. Sabe o que eu fazia? Eu pegava um calendário no pós-edital,
Olhava o edital, né? Olhava ali quantas matérias e colocava no calendário ali uma matéria por dia, né? Ou 2 matérias por dia até o dia da prova. E colocava todas as matérias do edital. Isso é um grande erro. Primeiro, como eu já falei pra vocês, a gente tem que começar antes do edital. Como é que eu vou estudar antes do edital, gente? Se baseando no edital do concurso anterior, tá? Aí, mas tá, Juliana, eu quero procuradorias, mas eu quero, enfim, não vou fazer só no meu estado, vou fazer em outros estados. Qual edital que eu sigo? Qual que é a sua procuradoria preferida? Né? Quero magistratura, quero magistratura estadual. Ah, vai querer só no seu estado? Eu sempre pergunto, só no seu estado ou dá pra abrir outras opções? Não, faço algumas regiões do país, ou faço em todos os estados do país. Beleza. Por qual edital que eu me baseio? Naquele edital que é o seu preferido, naquele estado que é o seu preferido. Ah, não, meu sonho mesmo é a magistratura de São Paulo. Então você vai pegar o último edital do concurso da magistratura de São Paulo e vai usar ele como seu edital guia, tá? Essa é uma das primeiras etapas do meu curso, né, do método Aprove-se, é você montar o seu edital guia, né, pegar o último edital do seu concurso dos sonhos e ir montando o seu edital guia. O que é o edital guia? É por onde você vai se basear, é por onde você vai medir o avanço, né, o seu avanço nas etapas intermediárias da sua jornada da aprovação. Esse é o grande segredo. Aliás, em tudo na minha vida, tudo que eu planejei, todos os meus projetos de médio a longo prazo, eu até escrevi como coautora um livro em que eu sou coautora, vai ser publicado muito em breve, né? O livro é Todo Mundo Merece um Coach. O meu artigo é exatamente esse, o poder das etapas intermediárias. Esse é o segredo do planejamento certo, tá? O poder das etapas intermediárias. Por que as etapas intermediárias, elas te dão poder? Por que elas te energizam, né? Eu digo assim, é uma das técnicas, né, do meu processo. Ainda ontem eu fiz uma sessão bônus na segunda turma do método Aprove-se. Eu apliquei essa ferramenta, né? Se chama Rota da Jornada, né? E é a ferramenta que me dá mais alegria de aplicar, né, nos meus alunos, nos meus coaches, porque é a ferramenta que tu vê o brilho nos olhos da pessoa. Não tem uma sessão de coaching que eu tenha feito na minha vida que eu tenha aplicado essa técnica de planejamento que se chama Rota da Jornada. Não tem uma sessão de coaching que eu tenha feito que no final da sessão a pessoa não tenha olhado para mim e tenha dito: nossa, Ju, é possível? Nossa, Ju, olhando desse jeito, é possível ser aprovada? Eu tava achando que era uma coisa tão difícil, tão longe de mim, né? Tão intocável, né? E esse é o poder das etapas intermediárias. E essa é a forma correta de você planejar a sua aprovação e grandes projetos na sua vida. Por quê? Né? Gosto de fazer analogia com a maratona. Eu amo fazer analogia com maratona. Tá? E nem analogia, é uma história mesmo, né? Quando eu decidi correr uma maratona, primeiro eu decidi correr a São Silvestre, tá? Esse foi meu primeiro objetivo, meu primeiro ano. Eu assisti a São Silvestre no dia 31 de dezembro de 2015 e depois botei os tênis que eu tinha ganhado e comecei meu projeto de São Silvestre, né? A prova de São Silvestre que eu corri em 31 de dezembro de 2016 são 15 quilômetros, tá? E o que eu planejei? Eu nunca tinha corrido na vida, né? Eu tava começando do zero, tá? Vocês acham que eu corri o que? 15 quilômetros no primeiro dia? Gente, no primeiro dia eu corri 300 metros e quase morri. Eu parei nos 250, achando que já tinha dado uns 10 quilômetros. Com falta de ar, né? Com falta de ar, achando, meu Deus, isso aqui levou uma lenda pra chegar nesses 300 metros. Não tinha nem chegado nos 300 metros ainda, né? E aí eu fiz esse planejamento, tá? O ano tem 12 meses, 15 quilômetros. O que eu planejei? Quais foram as minhas etapas intermediárias para correr 15 quilômetros? Se o ano tem 4 meses, se o ano tem 12 meses, tá? 12 dividido por 4. Então, a cada 3 meses, eu ia correr 5 quilômetros e deixar os últimos 3 meses para aprimorar o meu tempo. E foi o que eu fiz. Eu estabeleci que até março eu tinha que correr 5 quilômetros. Depois, até junho, eu tinha que correr 10 quilômetros. Enfim, cheguei em junho.
E aí fui aumentando. Cheguei em março, 5 quilômetros, aí fui melhorando o tempo. Aí para abril corri 6, maio corri 7. Quando chegou em junho, não, disse que ia correr 10, vou correr 10. Quase morri, levei 1h30 a primeira vez que eu corri 10 quilômetros, tá? E até outubro eu tinha que correr, na verdade até setembro, mas acabou sendo em outubro, eu tinha que correr os 15 quilômetros. E depois eu usei, né, de outubro até dezembro para aprimorar o meu tempo nesses 15 quilômetros, tá? Foi assim que eu planejei a minha primeira grande prova em concursos, a minha grande prova das corridas, que foi a São Silvestre, que são 15 quilômetros. E aí depois, em 8 meses, eu me preparei para a maratona. Do mesmo jeito, eu fui gradualmente aumentando a minha distância, depois minha velocidade. Primeiro aumentava a distância, depois aprimorava a velocidade. No concurso, como que você vai fazer? Você não vai começar, você vai começar exatamente como eu comecei, com os 300 metros lá, tá? Você vai dividir, coloca uma data, tá? Uma data realista, tá, pessoal? Uma data realista. Não adianta você se enganar, tá? Você tá... É só você contra você mesmo. Tá? Qual é o concurso? Qual é o concurso dos seus sonhos? Dá uma olhadinha, né? O último concurso, quanto tempo demorou da publicação do edital até a homologação do resultado final, tá? Carreiras jurídicas, geralmente são concursos que tem várias etapas, tá? Geralmente tem a prova objetiva, depois a discursiva, dependendo do concurso, tem uma prova de peça, que às vezes é junto com a discursiva, às vezes é separado, a maioria é junto, né? E agora algumas procuradorias estão fazendo as 3 juntas, né? Vai te exigir uma preparação diferente, né? E você tem que saber de tudo isso para planejar o seu concurso, para planejar a sua aprovação. Você tem que saber o seu concurso, geralmente, faz a prova objetiva junto com a discursiva de peça, como vai ser a Procuradoria da Paraíba, a PGE de Alagoas, ou é separado, como é a PGE do Rio Grande do Sul. A PGE do Rio Grande do Sul é separado. A objetiva, geralmente uns 2 meses depois, é a prova discursiva, geralmente 1 mês e meio depois, não, foi mais. Foi final de abril, janeiro, foram 3 meses, teve a prova de peça, e depois, geralmente, da prova discursiva até a prova oral, é em média de 4 a 6 meses, tá? É um espaço grande, tá? Mas isso varia de concurso para concurso. Ju, como que eu sei disso? Vai pesquisar. Vai pesquisar para fazer o seu planejamento. Eu tô te dando aqui uma sessão de coach, mentoria. Vai fazer o seu planejamento estratégico. Pesquisa como que foi, quanto tempo levou de uma fase para outra no último concurso que você quer. Vai lá! Investe tempo nisso, tá? Investe tempo em planejamento. Não sai estudando a esmo. Estudar para concurso é só sentar e estudar. Não é, tá? Você tem que planejar. Se você só sentar e estudar, o que você vai fazer? Primeiro, vai começar estudando pelas matérias, só as matérias que você gosta. Vai negligenciar as matérias que você não gosta. Não vai identificar as matérias que você tem mais dificuldade. Porque se você só sentar e estudar, você não vai planejar o quê? As datas da sua revisão, as datas dos seus simulados, as datas em que você vai fazer umas provas intermediárias, que ainda que não seja o seu concurso fim, você tem que fazer provas para se testar, né? Então não é só sentar e estudar, você tem que fazer um planejamento, estabelecer mais ou menos a que altura você quer fazer um simulado, quantos % você já quer estar acertando nesse simulado. Tudo isso você vai colocando em datas, tá? E, gente, por quê? Agora voltando ao que eu tinha falado. Qual é o poder das etapas intermediárias? Vocês acham que a Juliana, né, no dia 1º de janeiro, não, 31 de dezembro de 2015, que saiu para correr, dizendo que ia correr a São Silvestre no ano que vem, que saiu para correr naquele dia e correu 250 metros, quase morreu, aí correu mais 50 metros e parou, né, que correu 300 metros de língua de fora. Vocês acham que essa Juliana era a mesma Juliana que correu 15 quilômetros na São Silvestre no dia 31 de dezembro de 2016? Não, eu não era mais a mesma pessoa. E é isso, esse é o poder das etapas intermediárias. Você vai evoluindo no seu projeto,
Você vai evoluindo nos seus estudos e a cada etapa você já não é mais o mesmo, tá? Você é uma pessoa diferente. Por quê? Você já tem mais conhecimentos, você já tem mais bagagem, você já está estudando, você já está aguentando estudar mais tempo, você já está numa velocidade de estudo, uma velocidade de leitura maior. Assim como eu na corrida, né, que eu só aguentava 300 metros, em 3 meses eu estava aguentando o quê? 5 quilômetros. E aí, Léo, beleza? Olha aí o Léo. O Léo é um grande exemplo, né? O cara baixou a cabeça e tá aí todo empolgado aí nas carreiras policiais, né, Léo? Logo em seguida veremos Léo, né? Enfiando o pé na porta, fazendo diligência, prendendo vagabundo, é isso aí. Mas me diga, Léo, no início dos seus estudos, você era a mesma pessoa? Por exemplo, o Léo até de área de concursos ele mudou. Ele identificou que era outra coisa que ele queria. E isso também acontece, tá, pessoal? Isso aí também acontece, tá? Então, o grande poder das etapas intermediárias é que você, no início da sua jornada, você é uma pessoa. E conforme você vai avançando nas etapas do planejamento dos seus estudos, você vai se transformando, você vai se tornando outra pessoa. A Juliana de 2008, que se inscrevia para concurso de oficial de justiça. Gente, sem brincadeira nenhuma, né? Em 2008 eu fiz concurso do TRT, do MPE daqui, que foi um dos que eu passei. Oficial escrevente, oficial de justiça e juiz federal. Tudo isso ali em torno de uns 3, 4 meses. Estou com mais foco que o mosquito da dengue, é isso aí. A Juliana de 2008, que se inscrevia em tudo quanto é concurso que aparecia, vocês acham que era a mesma Juliana que passou na Defensoria Pública? Né? Que passou na sua primeira prova objetiva, que fez a discursiva, que fez a prova oral, rodou na prova oral, mas depois conseguiu levantar super rápido e fazer a prova objetiva e passar de novo? Não era a mesma Juliana, com certeza. Eu evoluí conforme eu fui alcançando as etapas intermediárias da minha preparação. E é isso que vai acontecer com vocês. E qual é o jeito errado? O que a maioria das pessoas fazem? Elas saem o edital, elas começam a estudar depois do edital, aí elas olham aquele edital e se preocupam com o quê? Com a prova oral, gente! Com a prova oral! A galera saiu o edital, ou ainda nem saiu o edital, e a primeira coisa que o pessoal vem me falar: ai, Juliana, PGE tem prova oral, eu tenho medo da prova oral. Todo mundo tem medo da prova oral, mas você não tem que se preocupar com a prova oral se não saiu nem o seu edital ainda. Ou se você não fez nem a prova objetiva ainda, é um problema que você ainda não tem. E quando você tiver esse problema, a prova oral, você já não é mais a mesma pessoa. Por quê? Porque você chegou até a prova oral, você ainda não chegou na prova oral. E a pessoa que chega numa etapa de prova oral, ela já estudou muito. Ela já está muito mais inteligente, ela já tem muito mais conhecimento, ela já tem muito... A memorização de longo prazo dela já está muito mais fortalecida, tá? Então, para com isso de sair o edital e você tá preocupado com a prova oral. A prova oral não é um problema que você tem, tá? É um problema da série Problemas que eu quero ter, tá? A partir de hoje você diga: eu quero ter esse problema da prova oral, mas eu ainda não tenho. E quando você foca no problema da prova oral sem nem ter passado na prova objetiva, você tá o quê? Você tá acabando com a sua... Você tá atrapalhando acabando com a sua força de vontade, você tá acabando com a sua motivação. Qual que é o seu objetivo agora, né? Se já tem a prova marcada, é passar na prova objetiva. Então, amigo, foco na etapa intermediária do momento, que é passar na prova objetiva, tá? Se a prova objetiva não é junto com a discursiva, não tem que se preocupar com questão discursiva agora, tá? Eu vejo muita gente estudando para concursos que as fases são separadas, tá? Se as fases são juntas, tudo bem, você já tem que incluir isso na sua preparação, tá? Você tem que incluir isso no seu planejamento. No seu planejamento já vai ter que ter questões discursivas. Mas se a prova discursiva é uma etapa separada da prova objetiva, você não tem que ficar se preocupando com questões discursivas agora. É um problema que você não tem, tá? E você só tem essa visão, você só consegue fazer esses ajustes finos na sua preparação para cada etapa quando você faz um planejamento a médio e longo prazo,
tá? E o planejamento, ele não começa assim só passar na prova objetiva, ele começa muito antes, quando você primeiro escolhe a área de concursos, aí você pega o último edital do seu concurso, que é o seu maior sonho, pega o último edital, e aí o que você vai fazer? Vai pegar ali umas 6 matérias. Só 6 matérias, Juliana? Sim, só 6 matérias, né? Eu sempre recomendo que você estude uma matéria por dia, tá? Depois, como eu te disse, depois você já não é mais a mesma pessoa, não é aquela pessoa que tá começando. Aí você já vai até poder colocar mais de uma matéria por dia. Mas no início, começa com uma matéria por dia. E quantos dias tem na semana? 7. Então começa aí com 6, 5 matérias, tá? 6 matérias se você for estudar no sábado. E aí, no domingo, o domingo é dia livre. Ah, dia livre pra não fazer nada? Não, dia livre pra estudar o que você quiser. Não é tão livre assim também. Meu Deus, tem que estudar no domingo? Não tem que estudar no domingo. Tia Ju sempre disse, você não é obrigado a estudar no domingo. Só se você quiser ser aprovado. Essa é velha, né? Esse pessoal já tá casca grossa de ouvir. Não é só se você quiser ser aprovado. Aí é melhor estudar. Tá? Então, então, esse é o planejamento. Ele começa muito antes da publicação do edital. E aí eu sei qual é o problema. O imediatismo. Ah, não tem edital. Ai, mas eu vou ficar perdendo meu tempo aqui. E se não sai esse edital? Esse pensamento é um pensamento imediatista. E o teu imediatismo vai te levar ao fracasso, tá? Presta atenção no que eu tô te falando. O teu imediatismo, eu não vou estudar para o concurso que eu nem sei quando vai sair, vai te levar ao fracasso, tá? Porque agora tá saindo um monte de procuradoria. Se você não tivesse essa exigência, tipo, eu preciso da pressão, Pessoa que diz que precisa da pressão para estudar, vai fazer o quê? O estudo atropelado, o estudo uma memória de curto prazo, um estudo superficial, um estudo que não é completo, que não é planejado. Agora, quando você não é uma pessoa imediatista, mas você é uma pessoa determinada, né, planejada, organizada, você estabelece o seu objetivo, né, muito antes de sair o edital, e você vai construindo a sua base. Se não sair aquela magistratura que você queria, não sai o Ministério Público daquele estado, não sai a Procuradoria daquele estado, você construiu a sua base, tá? Aí sai num estado vizinho, um estado do Nordeste em que você tem curiosidade. Será que não é boa a vida no Nordeste? Será que PGE Alagoas, morar em Maceió, trabalhar de frente pro mar, será que não seria bom? Tá? Enfim, não é por esses critérios que você tem que decidir qual concurso que você quer, né? Mas eu tô brincando. Quando você foca numa área, você constrói a sua base, foca no núcleo duro, você vai avançando, né? Vai avançando no núcleo duro, daqui a pouco vai acrescentando mais matérias. Aí você está preparado para qualquer concurso que sair daquela área. E aí sim, voltei. E aí, se você faz a sua base, você está preparado para qualquer concurso que saia naquela área, tá? Pare e pense nisso, tá? O seu imediatismo. Mas se eu estudar e não sair o edital, eu perdi meu tempo. O estudo nunca é perda de tempo. Você vai poder aproveitar todo esse seu estudo para um concurso da mesma área, tá? Um concurso que aproveite as matérias, tá? E quais são as etapas do seu planejamento, da sua aprovação antes do edital? Você estabelece alguns critérios. Podem ser critérios bem objetivos, como 20% do edital, né? Em 2, 3 meses, depois 40% do edital, né? E aí você vai graduando. O ideal é que na publicação do edital você já tenha ali estudado mais ou menos uns 80% do seu edital, do conteúdo do seu edital. Tá, Juliana, mas se não saiu o edital ainda, como é que eu vou estudar 80% do edital? Já falei, você vai começar a se organizar com base no último edital do concurso que você quer, tá? Você vai utilizar o tempo entre cada uma das fases para estabelecer ali o tempo que você vai levar até
o prazo que você quer ser aprovado. Quando que você quer estar nomeado, empossado, trabalhando no seu cargo? Bota a data, joga pro universo, né? Eu joguei e deu mais ou menos exatamente o que eu queria, que foram os 2 anos, que era, enfim, era uma data que eu tinha na minha cabeça, tá? Que era 1 ano, 1 ano morando em Cuiabá, que eu precisava ficar morando 2 anos em Cuiabá para pedir remoção, e foi exatamente isso, foi mais ou menos isso que deu. Eu morei 2 anos em Cuiabá, aí consegui a remoção para o Rio de Janeiro, e aí quando eu consegui a remoção para o Rio de Janeiro, eu já estava na 2ª fase da PGR Rio Grande do Sul, tá? Então, coloca a data, dá o passo, né, que o universo providencia o chão. Presta atenção nisso. A maioria das pessoas de sucesso, elas estabelecem o que elas querem. Qual o concurso que elas querem? O que elas querem para a vida delas? Elas não se preocupam com o como. O como te paralisa. Quando você fica muito focado, como que eu vou estabelecer qual é a data que eu quero ser aprovado? Estabelecendo. Quantos anos você quer estudar? Quer ser aprovado? Eu quero estudar por 1 ano. É difícil, mas nada é impossível, tá? Se você quer ser aprovado em 1 ano, o seu esforço vai ter que ser muito maior. A sua organização, a sua dedicação, a sua abdicação de várias outras coisas vai ter que ser muito maior. É possível ser aprovado em 1 ano? Sim, é possível, tá? É possível, né? Um estudo planejado, um estudo contínuo, sem ficar pipocando entre várias áreas, é possível, foi o que aconteceu comigo. Em 10 meses, estudando de forma organizada, eu consegui ser aprovada na primeira prova objetiva. Mas você tem que levar em consideração, dependendo do concurso para o qual você está estudando, se tiver várias etapas, você tem que saber que você vai ficar aí uns 10 meses, né, engajado em apenas um concurso, tá? Concursos, por exemplo, de procuradorias, defensorias, da publicação do edital até a homologação do resultado final, geralmente são uns 10 meses. E aí depois ainda tem o tempo para ser chamado, mas isso não importa muito, tá? Concursos de magistratura e Ministério Público, né? O concurso para promotor, gente, 18 meses de concurso, 1 ano e meio de concurso, tá? Não é para fracos, não é para imediatistas. É para quem é determinado, para quem sabe aonde quer chegar e vai sem pressa e sem pausa. Sem pressa, mas sem pausa, tá? Então, não é uma coisa da noite pro dia e todo e qualquer tempo que levar, não tem a menor dúvida de que vale a pena, tá? Então tá, pessoal, era isso que eu queria falar. Espero que tenha feito sentido para vocês como estabelecer essas metas. Espero que vocês tenham entendido que vocês têm que começar antes do edital, que vocês não têm que ficar se preocupando. Mas como que eu vou saber quando vai sair o edital? Não se preocupa, coloca uma data. Eu sempre pergunto para os meus alunos, quando você quer que esse edital saia? Essa é a pergunta que você tem que fazer para si mesmo. Quando que você quer que o edital do concurso dos seus sonhos saia? Juliana, eu quero que saia mês que vem. Você está preparado se o edital sair mês que vem? Não, eu tô começando. Então, com certeza, amigo, amiga, você não quer que o edital saia mês que vem. E aí eu te pergunto de novo. Quando que você quer que esse edital saia? Eu quero que esse edital saia em 6 meses. Em 6 meses eu acho que eu vou estar batendo os 80% do edital. Beleza, então joga, planeja em 6 meses. Planeja um avanço de 20% do conteúdo do seu edital a cada 2 meses. É assim que você faz o seu planejamento correto, o jeito certo de planejar a sua aprovação. Tá, pessoal? Espero que isso tenha feito sentido para vocês, espero que você consiga aplicar isso. E qualquer dúvida, é só me perguntar, me manda um direct, eu tô sempre aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? Fiquem com Deus e até terça-feira na nossa próxima... E aí, Daniel, beleza? Na nossa próxima live da aprovação, terça-feira, nosso horário de sempre, 19h03. Se não sair nenhum edital amanhã, porque amanhã é sexta-feira, né? Vai que amanhã a gente sai aí com um sextou, com um S de sair um edital, né? Porque só semana passada que não saiu um edital na sexta-feira, né? Porque eu vou te dizer, cada sexta-feira é um edital novo por aí. Que momento bom da vida, né? Então tá, pessoal. Até terça-feira, às 19h03, com a nossa live da aprovação. Um beijo, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.